Saudações, pessoal. Gostaria de cumprimentar todos vocês, nossos seguidores, e também demais pessoas que possam vir assistir ao nosso vídeo no futuro. E queria conversar com vocês aqui sobre um assunto bem interessante, né? Muita gente tem divergência a respeito disso e eu queria dar uma norteada no tema, né? Que são o tema dos alinhamentos. Eu entendo que muitos sistemas atualmente não usam eles, né? Alguns já não usavam historicamente, mas eles ainda estão lá e eles causam ainda muita polêmica, porque debates acontecem em torno do que é o domínio, né, das atitudes de uma pessoa que é leal, o que é o domínio das atitudes de uma pessoa que é boa, onde está o limiar entre bom e neutro, entre neutro e mal, né? Então isso deixa as pessoas muito confusas às vezes e dá margem para diversas interpretações. Então vamos tentar nos organizar, porque isso fala de dois eixos, né? A gente pode pensar num plano onde o eixo vertical ele trata sobre lealdade e caos, né? E o eixo horizontal trata sobre bondade e maldade. Então a gente tem aí um cenário, né? um aspecto visual onde nós podemos trabalhar. Então vamos lá. Quando a gente está nesse eixo vertical, nós vamos estar tratando de questões éticas. Ou seja, existe uma estrutura, um conjunto de regras, normas pré-definidas. Existe, por exemplo, um código de ética da medicina. Existe um código de ética dentro da OAB. Existem códigos de ética em diversas profissões, deveriam ter todas, certo? É um conjunto de normas que vai ditar as atitudes daquelas pessoas. Entendam que isso se trata de um extrato dentro de uma sociedade, né? É um subgrupo de um grupo maior, que é aquela sociedade. Porque, na verdade, aquela sociedade, apesar de ter um código de ética também, normalmente ele é chamado de legislação, ele tem algo superior a esse código de ética, que é algo que norteia a decisão das pessoas com base nas suas experiências, naquilo que ela tem dentro delas, né, que é a moral. Então nós vamos ter a moral sendo representada nesse eixo horizontal, certo? Então quando você determina que existe uma regra para aquilo e a pessoa é adepta a seguir regras, então essa pessoa é leal. É leal ao quê? Aquele conjunto de regras que ela segue. Ela pode ser leal a vários conjuntos de regras? Podem. Basta só ela ter uma regra, que é respeitar as regras de aonde ela está. Então, esse tema fala muito sobre jogos de fantasia medieval. Então, você vai de uma vila para outra, então se você é leal àquilo que você determinou, que é respeitar as regras do local, então ao passar de uma vila para outra, você vai seguir as regras da nova vila. Então, você vai estar sempre focado em seguir regras que o ambiente lhe propõe. Você vai ter o seu próprio código de ética interno que diz coisas para você e você vai determinadamente segui-lo. Entretanto, uma pessoa que é caótica, ela vai subverter, ela vai afrontar aquele código de ética, porque ela não concorda com aquele sistema rígido. Ela é uma pessoa que é mais flexível. Nem tudo que é lei é necessariamente justo, e aquela pessoa entende muito bem disso, certo? Então, por exemplo, um tirano, um ambiente onde um tirano governa, as pessoas tendem a se rebelar. Mas ora, o tirano dita as leis, ou seja, o tirano dita o código de ética do local. Então você tem que subverter esse código de ética, você tem que confrontar, você tem que se rebelar. Então ali está a alma de uma pessoa caótica. É aquela pessoa que afronta as regras, que vem
do exterior, certo? No eixo horizontal é algo mais interno. Aquilo que é bom independente das regras que a sociedade impõe, certo? Sociedade, quando eu digo, são aqueles estratos da sociedade que vão ser conhecidos no decorrer do tempo. Então, quando você tem esse código de ética, que você segue ele, e você tem uma conduta moral boa, então você acaba sendo uma pessoa leal e boa. Porque para você regras são importantes, porque você é uma pessoa ética, mas para você a moral é algo importante, porque você é uma pessoa boa. Se você é alguém mau, então você subverte a moral que é comum a toda a sociedade, algo que está ali acima do código de ética de estratos sociais. Então você vai subverter aquilo, você vai confrontar, assim como o caótico confronta o código de ética, o mal confronta a moral. Então ele vai ser uma pessoa que vai cometer atos malignos porque ele não concorda com aquilo. Ele acredita que a forma dele agir é a mais correta e aquele código de moral mantém as pessoas muito amarradas e aquilo não é interessante. Certo? Podemos ter uma pessoa maligna e leal? Sim, o tirano. O tirano ele vai impor regras e ele vai querer que as regras sejam seguidas. Ele tende a seguir as regras que ele mesmo impõe, mas ele trata com maldade as pessoas. Entendeu? Ele explora, ele subjuga, ele vai cometer atos malignos. E aí a pessoa me pergunta, matar é maligno? Vamos analisar isso. No nosso ambiente, nós temos o assassinato como um crime. E na maioria das sociedades, assassinato é crime. E vamos entender assassinato como quando alguém mata outra pessoa. Eu mato alguém. Então eu estou assassinando esse alguém. Mas, em determinadas sociedades, um procedimento médico chamado eutanásia é permitido. Então você pode matar alguém. É algo que está dentro de um código de ética e você está o seguindo, então você está sendo uma pessoa leal. Você é mau porque matou? Não. Você vai ter um ambiente onde você vai ter que entender o que motivou aquela atitude aparentemente maligna. Você vai ter que interpretar aquela ação. Quando você chega e vai lá e executa esse processo de eutanásia, você mata a pessoa, porque você desliga aqueles aparelhos que estão sustentando a vida dela, mas sua intenção não era matar aquela pessoa e sim trazer um alívio, porque aquela pessoa estava presa a uma vida que não tinha mais expectativas de ela recuperar a consciência. Então, não foi necessariamente um ato maligno. Não é a mesma coisa que um ladrão, quando vai cometer um assalto e a pessoa não tem o dinheiro que ele esperava, ele vai e atira e mata a pessoa. Estão entendendo aí? Existe uma motivação por trás. Aquele soldado que cumpre as ordens de um superior, quando a ordem é matar, ele precisa fazer uma leitura do porquê. Na guerra acontecem mortes e isso é natural. Né? Quando você está num combate dentro de uma realidade, né, medieval, de um cenário medieval de fantasia, vai ter uma guerra e você vai ter que matar. Você vai ter um combate que você vai ter que matar porque a outra pessoa também está tentando lhe matar. Então existe um sistema ali que ou você mata ou você morre. Entretanto, no meio do combate a pessoa se rende, a pessoa reconhece a derrota e larga as armas. Aí você não tem que matar. Certo? Você pode aceitar a rendição dela. Entretanto, se você matar, aí sim você se torna maligno. Se um senhor manda ir atacar uma vila e lidar com
mulheres e crianças, assassinando elas indiscriminadamente, você pode não atender. Porque se você atender e você for lá e matar pessoas inocentes, você está sendo maligno. Porque a ética manda você seguir regras se você for leal. Entretanto, existe a moral que vai também participar das suas ações. Por mais leal que você seja, assassinar pessoas inocentes lhe torna uma pessoa maligna. Assassinar pessoas indefesas lhe torna uma pessoa maligna. Só para exemplificar, numa mesa que eu narrei, certa vez, 2 jogadores, o grupo em si estava sendo perseguido. E 2 jogadores, ao fazer um prisioneiro, interrogaram ele e desacordaram ele. Decidiram, nas costas de um terceiro jogador, que era um clérigo, que provavelmente não concordaria com isso, eles decidiram que se aquele cara ficasse vivo, ele denunciaria a posição e isso seria prejudicial para a missão deles. Eles foram lá e mataram o cara dormindo. A tendência deles mudou para maligno e eles perderam o personagem porque naquela mesa eu não aceitava personagens malignos. Então os personagens deles viraram malignos e se tornaram antagonistas deles mesmos. Então se tornaram algozes do próprio grupo e a campanha terminou inclusive porque eles chegaram e mataram o grupo. Né? Então o ato de você executar alguém, seja inocente, seja indefeso, lhe faz maligno, obrigatoriamente. Uma pessoa neutra poderia executar alguém porque ela é leal e neutra e está cumprindo regra? Não. Se a regra diz siga a ordem do seu superior e você vai lá e segue cegamente, seu superior está lhe dando uma ordem maligna e você está indo no mesmo caminho que ele, você está sendo maligno. Uma pessoa neutra em um eixo não ganha passe livre para cometer atos malignos. Cometer atos malignos lhe torna maligno. Cometer atos benignos lhe torna benigno. A pessoa que está neutra, ela está ali buscando o seu próprio favorecimento. Então, se matar alguém vai lhe trazer uma vantagem, essa pessoa vai matar. Mas que vantagem existe em matar inocentes? Aí alguém vai me dizer, não, mas o superior deu a ordem e se ele não cumprir vai ser punido. Para ele ser punido, ele precisa ser pego. Existem alternativas. Se ele escolhe o caminho mais fácil, ele está fazendo uma escolha maligna. Isso não é necessariamente algo para favorecê-lo, porque existem alternativas. Não matar inocentes não resulta automaticamente na morte do mesmo. Vai resultar em consequências, por exemplo, ele vai ter que fugir, ele vai ter que mentir, ele vai ter que buscar alternativas. Mas tenha isso em mente. Tomar atitudes malignas lhe torna maligno. Subverter regras lhe torna caótico. Seguir regras lhe torna leal. Tomar atitudes benignas lhe torna bom. Então, com isso posto, eu espero que tenha ficado claro. Desejo o melhor para todos vocês e bons jogos.